Boa tarde. Mais alto, boa tarde. Ótimo, é assim mesmo que eu gosto. Então está todo mundo alimentado, de barriga cheia. Quero desejar uma boa tarde a quem nos acompanha pela plataforma CN Plus, aqui da Canção Nova. Aqueles que nos acompanham pela rede Canção Nova de rádio, uma boa tarde para você. Que Deus te abençoe. Nós hoje queremos aprender a estarmos alinhados com São José. Eu quero me apresentar, para vocês, porque talvez você não me conheça, mas eu sou José João, membro da comunidade Canção Nova. Eu cheguei aqui na comunidade Canção Nova em 1998 e estou aqui na Canção Nova até hoje. Então, aqui na comunidade Canção Nova, eu conheci a minha esposa, nós namoramos, nos casamos, geramos 3 filhos com a graça de Deus e os educamos no modelo que o Padre Jonas nos ensinou, naquilo que o Padre Jonas pensou em famílias novas. E nós também vivemos assim, em como ser famílias novas. A minha esposa está aqui com a minha filha, vieram a brilhantar esse momento, não é para eu ficar com mais vergonha, um pouco mais tímido, mas estão aqui. Então, eu quero dizer para você, hoje nós vamos aprender a como estar alinhados com São José. Quando o pessoal do Eventos me convidou para estar a fazer essa palestra, eles me convidaram lá no mês de novembro. Gente, as coisas aqui na Canção Nova são pensadas com antecedência. Então, eles me convidaram em novembro, eu aceitei. E há pouco tempo atrás, eles perguntaram se eu tinha um tema para a minha palestra. E a minha resposta de imediato foi, eu não sei, eu preciso perguntar para São José. Porque para falar de São José, eu não posso falar simplesmente aquilo que eu sei ou aquilo que eu conheço, ou aquilo que a Josefologia já escreveu. Porque a Josefologia é a teologia sobre São José, o estudo teológico sobre São José. É interessante que no Brasil nós temos um centro de estudos de Josefologia que fica na cidade de Apucarana, no Paraná, onde lá fica o primeiro santuário dedicado a São José no Brasil. Então lá os padres oblatos de São José, eles se empenham em estudar a Josefologia, em transcrever artigos teológicos de Josefologia de outros países onde tem centros de estudos josefinos, e também trabalham para divulgar e para fazer a promoção da devoção a São José. Porque a devoção a São José, gente, ela não é antiga, ela é algo recente. A devoção a São José, ela é do século XX. Não, ela é do século XX. Ela não é antiga. Até o século XIX não existia igreja alguma no mundo inteiro, no mundo católico, dedicada a São José. A igreja mais antiga da cristandade que existe, que está em Roma, que é a igreja de São João do Latrão, ela não é dedicada a São José, não existia imagem de São José. Então é uma igreja dedicada a São João Evangelista. É a igreja mais antiga de toda a cristandade, que ainda está de pé e fica lá em Roma. Mas até o século XIX não existia. Com o decreto do Papa, em 8 de dezembro de 1870, declarando São José como patrono da igreja, patrono de toda a igreja católica, patrono universal da igreja, ali começou-se a divulgação, começou a promoção. Então começou-se a se confeccionar ainda mais estampas de São José, imagens de São José, começou-se a se falar de São José. Não é a festa de São José, ela foi sendo enriquecida ao longo desses tempos, desses 150 anos para frente aí do que o Papa, depois desse decreto. Então, a devoção a São José ela foi crescendo. Até então, o nome de São José ele não existia antes disso nas orações eucarísticas. Depois desse decreto, ele foi entrando na oração eucarística 1, 2, 3, 4, ao ponto que nós vemos que em todas as orações eucarísticas, depois da consagração do pão e do vinho, nós vemos ali o nome de São José mencionado. Então, há uma história construída para se falar de São José. E por que se chegou e se demorou tanto, Se São José esteve lá, na Sagrada Família, foi escolhido por Deus para ser o pai adotivo de Jesus.
Demorou-se tanto porque era preciso colocar bases sólidas na fé cristã. Era preciso que nosso Senhor Jesus Cristo fosse conhecido, fosse amado, com que não existisse dúvida alguma, com que todas as heresias que se existiu ao longo dos séculos, elas fossem minadas pela verdade que é nosso Senhor Jesus Cristo. E depois o culto à Virgem Maria, que já estava se estabelecido. Então era preciso honrar também aquele que Deus escolheu para ser seu pai. Nós podemos dizer assim, mas como Deus escolheu para ter um pai? A Santíssima Trindade são 3 pessoas em uma só, Pai, Filho e Espírito Santo. Como dizia Santo Agostinho, é um mistério muito grande para que queiramos conhecer, para que queiramos aprofundar. Nós não somos capazes de entender esse grande mistério. Mas Deus quis que o seu filho tivesse um pai, que o seu filho tivesse uma referência dele. Então São José ele não foi só uma escolha qualquer, ele foi uma escolha divina, de alguém que Deus poderia imprimir nele a sua primazia, para que quando Jesus olhasse para São José, ele pudesse encontrar a ternura do pai, ele pudesse encontrar ali a afeição do pai, ele pudesse encontrar as características do pai. Digo para você, não é uma escolha qualquer, não foi simplesmente só um homem, mas um homem alinhado com Deus, um homem que esteve alinhado com Deus. Então, quando me perguntaram do tema da palestra, eu falei que eu ia perguntar para São José o que ele queria me falar. E ali eu fui rezar, e não me vinha nada nem no coração, nem na mente, passou uma. Na segunda semana eu falei, Deus, está ficando difícil, porque o Senhor está me deixando um pouco apreensivo. E num determinado dia, eu estava em casa, fazendo algumas coisas, e ali eu pedia para Deus que me iluminasse. E me veio este nome, Alinhados com São José. Eu falei, bom, se o Senhor me deu este tema, se o Senhor está dizendo que é isso vai permanecer no meu coração, e o Senhor precisa desenvolver isso dentro de mim, porque eu preciso primeiro conceber essa ideia. E ali foi. E ao longo dos dias eu parava e pensava, eu falei, bom, é de Deus porque não saiu da minha cabeça, então é o que Ele quer. Então eu fui e dei a resposta para o pessoal, e aquilo foi sendo gerado dentro de mim. Alinhados com São José. O que é estar alinhado com São José? Estar alinhado com São José. Não é como São José. É estar alinhado com Deus. E o que é não estar alinhado como São José? É o que nós estamos vendo hoje na sociedade. É o que nós estamos vendo hoje dentro das nossas casas. É o que nós vemos hoje nos nossos filhos, nos nossos parentes. Pessoas desalinhadas. Pessoas distantes de Deus. Pessoas que não buscam, pessoas que se ofendem, que têm uma ofensa muito grande a Deus. Pessoas que são ingratas a Deus porque acham que Deus deveria dar aquilo que elas precisam e aquilo que elas querem. E aí se tornam pessoas desalinhadas. Mas eu quero trazer para vocês um exemplo de desalinhamento. Quem tem carro sabe que um carro desalinhado é difícil de você andar, não é? Então o carro ele precisa ser alinhado. Na verdade, as rodas do carro precisam ser alinhadas. Porque se você está numa estrada reta e os pneus do seu carro estão desalinhados, então ele vai pender para um lado ou para o outro. Isso vai gerar desgaste nos pneus e também um consumo maior de combustível. Vão se gerar essas duas coisas, sem que depois outras complicações na própria direção do veículo. Então, se você não toma peito e não faz esse alinhamento rápido para corrigir esse defeito, porque ele é causado por buracos, ou muitas vezes por freadas bruscas, ou às vezes você encostou com muita força ali no calçamento, ali no meio-fio ali da calçada, seu carro vai ficar desalinhado. E você vai ter um problema, que é o problema, às vezes, daquele desgaste do pneu, de um determinado lado, diferente do outro. Até mesmo o consumo maior de combustível. Porque o motor vai precisar fazer mais força, e aí vai gerar consumo maior de combustível,
Então, um carro desalinhado é assim. Eu acredito que na nossa vida também seja assim. Não é? E para estarmos desalinhados, existe hoje, na sociedade, no mundo, várias coisas que nos forçam e nos levam a não estarmos alinhados com Deus, como São José esteve. Nos levam a estar não alinhados com Deus. Por isso que nós precisamos andar alinhados com Deus. E se nós andamos alinhados com Deus, como São José andou, nós vamos transformar este mundo, nós vamos transformar essa sociedade, nós vamos transformar o ambiente ao nosso redor, nós vamos levar transformação para a nossa família, não é? Nós vamos seguir num caminho reto, e quando se segue um caminho reto, não se desvia nem para a esquerda, nem para a direita, não se desvia. Quando nós temos uma linha reta e um caminho a seguir, nós não nos desviamos. E não podemos nos desviar, porque se nós nos desviarmos, nós vamos demorar para chegar até o destino. Nós não iremos chegar até o local que nós precisamos no tempo certo, no tempo hábil. Então eu e você, nós precisamos estar alinhados como São José. São José foi um homem alinhado com Deus o tempo todo. E o que fez a grande diferença na vida de São José e na vida da Sagrada Família foi porque o chefe da Sagrada Família, ele estava intimamente alinhado com Deus. Então, quando se alinha a gente vai colocando as coisas em linha reta, a gente vai dispondo em fileira. Vejam, essas cadeiras aqui, elas estão dispostas em fileira, então elas estão alinhadas. Tem algumas outras aí no meio que já não estão mais, porque o povo passou, mexeu, esbarrou, sentou, não colocou no lugar. Mas se nós formos olharmos, a maioria dessas cadeiras que estão aqui dispostas, elas estão alinhadas. Então, isto é um exemplo de alinhamento. Quando a cadeira está fora de lugar, como algumas lá nos fundos, é porque está desalinhada. Alguém mexeu, esbarrou, o vento mudou a posição dela. Mas nós precisamos estar alinhados, ajustar os ângulos da nossa vida, ajustar o nosso olhar, a nossa visão para Deus. A sua visão, ela não pode só estar no dinheiro. O dinheiro não é o fim último da nossa vida. Este mundo não é o fim último da nossa vida. Nós temos uma vida eterna e se nós não nos alinharmos com Deus, nós não iremos desfrutar da eternidade com Deus. Nós não iremos desfrutar da eternidade com Deus. São José, ele desfrutou da eternidade com Deus porque ele estava alinhado com Deus. Ele estava alinhado com Deus. As pessoas que andam alinhadas com Deus são pessoas que têm atitudes e comportamentos e decisões em harmonia com a palavra de Deus, em harmonia com aquilo que Deus tem para nós. Então, estar alinhado com Deus é algo muito importante. E eu e você, nós precisamos nos alinhar. Nós precisamos nos alinhar para estarmos, para sermos como São José. E como que nós podemos comprovar, não é? Que São José estava alinhado com Deus. Pega a sua Bíblia, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 1. Pega aí a sua Bíblia, o Evangelho de São Mateus, na verdade, desculpa aí, capítulo 2, capítulo 1, isso mesmo, capítulo 1, 18 a 25. Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 25. Nós vamos percorrer os 4 sonhos de São José. Porque os 4 sonhos de São José eles estão mencionados no Evangelho de São Mateus. Do capítulo 1 ao capítulo 2, ali estão narrados os 4 sonhos de São José. O primeiro sonho de São José está no versículo 18 do capítulo 1. Eis qual foi a origem de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Ora, antes de terem coabitado, achou-se ela grávida por obra do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem justo
e não queria difamá-la publicamente, resolveu repudiá-la secretamente. Tal era o projeto que concebera. Mas eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber em tua casa Maria, tua esposa. O que foi gerado nela provém do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, pois é ele que salvará o seu povo dos seus pecados. Então aqui está o primeiro sonho que São José teve. Este sonho de São José, ele nos revela um alinhamento de São José com a vontade de Deus. Porque aqui nos versículos seguintes, vai dizer que São José recebeu a Virgem Maria e o menino em sua casa. Veja, uma pessoa que não está alinhada com Deus, que não busca fazer a vontade de Deus, primeira coisa que vai dizer, isso é coisa da minha cabeça. Como que eu vou assumir uma criança que não é minha? Se nós ainda não a coabitamos, se nós ainda não tivemos ali a união carnal do matrimônio, se ainda não havíamos ainda ali finalizado todo o processo. Mas veja, uma pessoa quando ela está alinhada com Deus, ela deixa de ter uma visão humana e ela passa a ter uma visão sobrenatural. E o discernimento na vida dela é uma coisa apurada, porque ela consegue discernir quando é vontade de Deus e quando é vontade do demônio ou quando é vontade da carne. E São José viu que ali era a vontade de Deus. Percebeu nas palavras do anjo, palavras que tinham peso, porque o povo esperava um salvador, mas aquele povo esperava um salvador político. São José não esperava um salvador político que fosse resolver o problema social daquela época que o povo judeu vivia. São José esperava um salvador que viesse salvar o povo, libertar o povo da escravidão do pecado e da prática da lei que não produzia fruto, mas que ao invés de produzir fruto, fazia com que aquele povo fosse estéril, não produzisse fruto. Então São José não esperava um líder político para libertar aquele povo, mas ele esperava um Salvador. Por isso que quando o anjo falou que o menino salvaria o seu povo dos seus pecados, São José compreendeu todo o mistério ali que envolvia a gravidez de Maria e resolveu recebê-la e receber o menino. No capítulo 2, no Evangelho de São Mateus, no versículo 13, nós vamos ver o segundo sonho de São José. Olha o que diz aqui o Evangelho de São Mateus, que é a fuga para o Egito, não é? O menino Jesus já havia nascido em Belém, na gruta de Belém. Os reis magos já haviam lhe prestado as homenagens, os pastores já haviam adorado o menino. A gente não sabe quanto tempo que foi isso, porque aqui a narração bíblica ela é curta, ela nos narra aquilo que é essencial, para que nós não nos distraiamos com demais coisas, para que nós nos fixemos naquilo que é a verdade. E aqui no versículo 13 diz o seguinte: depois da partida deles quem? Os reis magos. Eis que o anjo do Senhor aparece em sonho a José. Veja, pela segunda vez. Um homem que estava alinhado com Deus, parecia estar tudo bem, não é? Foi para Belém, para onde o menino devia nascer, fez o recenseamento, não encontrou lugar na hospedaria, o menino nasceu na gruta. Os reis magos avistam a estrela no Oriente e vão lá, porque eles eram estudiosos e sabiam que quando surgisse determinada estrela no céu, um rei haveria de nascer em Israel. E eles foram e encontraram um rei, mas não um rei no palácio de luxo, na luxúria, no glamour, mas um rei simples, porque Jesus veio para aqueles que são simples, para confundir os poderosos, para confundir aqueles que se acham que dominam o tempo e o mundo. Então Jesus veio simples e os reis foram lá. E quando tudo parecia que está em paz e harmonia, lá vem o anjo de novo e adentra no sonho de
São José. E o anjo diz, é uma palavra de ordem: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica ali até nova ordem, pois Herodes vai procurar o menino para fazê-lo perecer. José levantou-se, tomou consigo o menino e sua mãe de noite e retirou-se para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera ao Senhor pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Então veja mais uma vez a visita de Deus. O segundo sonho de São José é um sonho que ali atravessa. Jesus sai da terra de Israel e vai para o Egito, vai para um território pagão. Um território onde o povo não era cristão. Um território onde havia muitos ídolos, onde havia muitos deuses. Um povo que não conhecia o Deus verdadeiro, não conhecia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Moisés, o Deus de Israel. Mas São José obedece. Veja, sair no meio da noite não é fácil. Hoje em dia tudo bem, tem luz, tem carro, estrada. Naquela época não, eles foram pela areia do deserto. Pelo que os historiadores dizem, é que naquela época era época de frio. Não é? Então, poderia pegar tempestade de areia no deserto. E tantas coisas. E foram. Deserto afora. A gente não sabe quantos dias durou essa viagem. Mas a Sagrada Família foi. Bom, se eles estavam com algum animal, a gente não sabe para ajudar no trajeto. Mas a gente sabe é que São José, ele teve a coragem. Ele fez conforme o anjo lhe disse. Ele levantou-se e pegou a mãe, pegou a Virgem Maria e o menino e os levou para o Egito. Sem ninguém, sem nenhum parente, sem saber onde haveriam de morar. Veja, quando a gente confia em Deus e quando a gente se deixa guiar por Deus, nós damos passos no escuro, porque a nossa certeza não está naquilo que nós podemos ou naquilo que nós conhecemos, mas a nossa certeza está naquilo que Deus colocou no nosso coração e na certeza de que onde nós estivermos, Ele estará conosco, porque nós desejamos estar com Ele. Veja, se você deseja estar com Deus todos os dias, se você o busca, você não vai ter medo de ir até onde Deus te manda, porque você vai ter a certeza que Ele vai estar lá contigo. Ele não vai te abandonar. Ele não abandona aqueles que o buscam. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele passa o dia inteiro olhando sobre a terra e procurando aqueles que o coração é dele. Porque se Ele encontra aqueles que estão neste mundo e que o coração é dele, se estão em sofrimento, Ele vem em socorro. Porque Deus não abandona. Então São José confiava. Nós vemos o exemplo da confiança de São José. A disposição. Quem se alinha com Deus não teme. Se lança na vontade de Deus. Não perde tempo com as dificuldades. Não calcula demais. Não calcula demais. Você imaginou se São José fosse calcular? Tudo que ele precisava levar para o Egito? Bora, eu não tenho uma casa, mas eu preciso levar os meus instrumentos de trabalho para chegar lá, poder fazer uma casa, encontrar um lugar, ou poder trabalhar para arrumar algum recurso. A gente não sabe como que foi, mas o que diz a palavra é que São José foi. E se ele demorasse, o que poderia acontecer? A tropa de Herodes encontrar o menino e matá-lo. Não é verdade? E aí, o plano de Deus ia falhar em nos salvar? Com certeza não. Deus nunca falha. Por isso que Ele escolheu São José. Se você quiser ser como São José, você precisa aprender e você precisa se debruçar sobre esses 4 sonhos de São José. Porque aqui estão chaves para você andar alinhado com Deus como São José andou. Aqui estão a chave para você andar alinhado como São José. Andar ali, olha, rente com o que Deus quer. Rente com o que Deus deseja para tua vida.
Nesses 4 sonhos está um segredo. Então, São José, na confiança, foi. Vamos para o terceiro sonho. Aí, no mesmo capítulo 2, versículo 19. Capítulo 2, versículo 19. Se você não lê a palavra de Deus, você precisa começar a ler. Você precisa criar o hábito de ler a palavra de Deus. Não entendeu? Leia a segunda vez. Não entendeu? Leia a terceira. Não entendeu? Leia a quarta. Leia a quinta, a sexta. Uma hora essa palavra ela vai ser entendível aos teus ouvidos e à tua mente, ao teu coração. E você vai perceber que Deus vai falar com você. E que a palavra vai te provocar a ter atitude diferente. A nossa dificuldade, sabe qual que é? É que a gente quer ler a palavra de Deus e entender de primeira mão. Só que muitas vezes a gente está tão disperso nesse mundo, estamos tão providos de coisas deste mundo, que quando a gente vai ler a palavra de Deus, a gente acha ela às vezes sem graça. Não entendi nada. E às vezes está tão claro. Por isso que nós precisamos ler 1, 2, 3, 4, 5 e ler todo dia. Ler todo dia. Como alguém que precisa comer arroz, feijão ou pizza, seja lá o que for, comer a palavra de Deus. Ela precisa se tornar alimento. Ela precisa começar a entrar dentro de nós e mexer as nossas estruturas. Como diz lá em Hebreus, ela precisa separar a alma do espírito, separar ali a medula. Ela precisa entrar dentro de nós como uma faca, nos rasgando naquilo que dentro de nós é como mentira, é como fuga, é como distanciamento de Deus. Mas vamos lá, no capítulo 2 de São Mateus, versículo 19. Depois da morte de Herodes, vejam, José estava lá no Egito com Maria e o menino. O anjo do Senhor apareceu a José no Egito. Veja, aqui já não diz que foi em sonho, ele apareceu. Então, José, onde ele estava, o anjo foi lá e apareceu diante dele. Aqui não é mais em sonho. Apareceu a José no Egito e lhe diz, levanta-te. Se é levanta-te, José estava sentado ou deitado. Toma contigo o menino e sua mãe e põe-te a caminho para a terra de Israel. Pois estão mortos os que haviam tramado contra a vida do menino. Alguns historiadores, alguns padres da igreja, alguns santos dizem que este tempo em que a Sagrada Família ali permaneceu, no Egito, foi em torno de 7 anos, mais ou menos, 7 a 12 anos. Não se tem um consenso porque não tem nada escrito. Mas a igreja do rito copta, não é a igreja católica, mas no rito copta, que está lá no Egito, eles afirmam que em vários pontos do Egito a Sagrada Família passou. Inclusive nesses pontos em que a Sagrada Família passou, ou há igrejas ou há símbolos cristãos. Então a igreja copta guarda essa tradição do Egito, da passagem da Sagrada Família. Então, ou seja, a Sagrada Família provavelmente ela não ficou em um só lugar. Ela deve ter passado ali por diversas cidades ali. De certo também no medo, não é? Porque já imaginou se a tropa de Herodes chega lá onde eles estão? Então tinha que proteger o menino. São José era o protetor e o guardião. Ele precisava proteger o menino, proteger Maria, guardar a virgindade da Virgem Maria, sustentar a Virgem Maria e sustentar o menino. Sustentar a criança. Ele foi escolhido para nutrir. Não só com o alimento, mas nutrir o menino também no conhecimento de Deus. No conhecimento de Deus. Embora Jesus fosse Deus, mas humanamente precisava ali ser inserido nos costumes do povo de Israel, o povo escolhido. O povo escolhido precisava. E aí, São José resolve voltar para o Egito, ou voltar para a terra de Israel. E qual é o desejo de voltar para a terra de Israel? É voltar para onde ele morava, onde ele sabia que ele teria segurança e estabilidade. José queria voltar, não é? Mas quando ele está a caminho, vamos lá, olha, esse é o quarto sonho, nós vamos agora para o quarto sonho, no versículo 22, no capítulo 2. Vamos lá, o quarto sonho. Mas ao saber
que Arquelau reinava na Judéia, em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E avisado divinamente em sonho, São José foi avisado dessa vez em sonho, retirou-se para a região da Galiléia. E veio morar numa cidadezinha chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será Nazoreu. São José é um autêntico cumpridor da palavra de Deus. Aplauda São José, porque ele é um autêntico cumpridor da palavra de Deus. Tudo aquilo que foi profetizado pelos profetas a respeito do menino, que ele nasceria em Belém, uma virgem que daria à luz. São José foi o guardião fiel que Deus escolheu para que se cumprisse as profecias que os profetas profetizaram. Para que as profecias não ficassem desacreditadas. Percebe a importância de São José? É um homem que liga o Antigo e o Novo Testamento. Porque foi profetizado lá no Antigo, mas no Novo Testamento São José foi aquele a quem Deus chamou para que cumprisse. O profeta Isaías, no capítulo 60, uma virgem conceberá e dará à luz um menino. São José foi o homem escolhido para salvaguardar a virgindade da Virgem Maria e receber este menino como seu. O profeta Osés profetizou lá do Egito: chamei meu filho. Oséias capítulo 11, versículo 1. Quem teve a coragem de levar o menino para o Egito, para que depois Deus enviasse um anjo e trouxesse ele para a terra de Israel, foi São José. Meus irmãos, ele é o perfeito cumpridor da palavra de Deus, é um homem alinhado com o céu. Se você quer ver mudanças na sua casa, na sua família, você precisa estar alinhado com Deus, alinhado com o céu. Enquanto você não se alinhar com Deus, você não vai conseguir discernir as coisas que Deus quer na tua vida. Você vai ficar pulando de galho em galho, igual macaco prego, e você não vai conseguir parar aonde Deus quer. A todos os lugares que São José foi, foram os lugares onde Deus o queria. Deus queria, porque Deus lá tinha os objetivos concretos para que São José estivesse naqueles lugares. São José não era um homem perdido. Fala para a pessoa que está do seu lado: São José não era um homem perdido. Cutuca a pessoa se ela já dormiu, se ela já começou a cochilar ou a babar. Fala para ela: olha, São José não era um homem perdido. Estava sempre em encontro com Deus. Fala para a pessoa: ele estava sempre em encontro com Deus. Deus sempre encontrava São José, porque São José sempre queria estar encontrado com Deus. Ele queria estar encontrado com Deus. Ele não se deixava desviar. Até mesmo quando São José queria fazer algo que era do seu costume, algo que ele achava que seria mais fácil, Deus intervia, porque quando foi para voltar para Israel, José queria voltar lá para a sua terra. Mas Deus ali mandou um anjo para que ele não fosse. E ele foi para Nazaré. Ele foi para Nazaré. Ele não queria ir para Nazaré, mas foi a escolha de Deus. E assim cumpriu-se a palavra do Senhor. Então, se nós quisermos andar alinhados como São José, nós precisamos colocar elementos na nossa vida para andarmos alinhados com São José. E um dos elementos para nós andarmos alinhados como São José é nós termos a palavra de Deus como uma direção clara para a nossa vida. Nós precisamos ter a palavra de Deus como direção. Nós precisamos comer a palavra de Deus como alguém que vai comer aquele prato que mais gosta. Eu e você, nós precisamos
comer, saborear a palavra de Deus e não ter medo. Porque quem quer estar alinhado como São José precisa ter a palavra de Deus dentro de si. Precisa ter ela ali fomentando o seu coração, cutucando a sua mente, para que você não ande desalinhado. Como é triste quando nós encontramos pessoas desalinhadas. As pessoas desalinhadas, gente, são aquelas pessoas que estão no mundo e vivem como pagãos. Quantas pessoas já foram batizadas, quantas pessoas são cristãs, mas andam desalinhadas. As pessoas se drogam, se prostituem, roubam, se corrompem, matam, falam mal, brigam por qualquer coisa, invejam a vida do outro. As pessoas saem, entre aspas, de si e parecem um bicho do mato, não sabe para onde vai, nem onde chega. Então são pessoas desalinhadas. Então eu quero dizer para você, você precisa estar alinhado como São José. E para você estar alinhado, você precisa da palavra de Deus. Fala para quem está do seu lado, você precisa da palavra de Deus. Pergunta se ela tem uma Bíblia. Fala para ela, quando foi a última vez que você leu a palavra de Deus? Quando foi a última vez, gente? Fala aí. Tem vergonha não. Nós precisamos estar alinhados. Depois, você precisa rezar. Você precisa orar. Você precisa orar. Você precisa buscar momentos para estar com Deus. São José não era um homem distante de Deus, mas ele era um homem próximo, porque ele orava, ele buscava os seus momentos de solidão, porque ele sabia que ele tinha uma missão importante. Ele tinha uma grande missão. E qual que era essa grande missão dele? Cuidar do menino. Porque ele iria salvar o povo dos seus pecados. São José não sabia como seria este ato que Jesus iria realizar para salvar-nos. Mas São José sabia que ele precisava cuidar deste menino, para que ele pudesse, no tempo estabelecido por Deus, nos salvar. Então eu e você, nós precisamos orar. Porque é na oração que nós obtemos força de Deus, não força humana, força de Deus. É por meio da oração que nós nos abrimos a Deus. É por meio da oração que nós apresentamos também as nossas mazelas a Deus. Apresentamos aquilo que nós não está bom. Apresentamos a Deus os nossos pecados, aquilo que a gente precisa vencer. É por meio da oração, então nós precisamos rezar. Porque quem quer estar alinhado, precisa estar afinado. E estar afinado, olha, é seguir no mesmo timbre. Às vezes a gente desafina, às vezes, né? Faz parte. Porque nós somos humanos e temos, às vezes, altos e baixos. Mas mesmo caindo, o que nós não podemos demorar é permanecer na queda. Nós precisamos, caiu, já levanta e já segue em frente. Então nós precisamos ter alinhamento com Deus. Alinhamento por meio da palavra de Deus, por meio da oração. E depois, um outro alinhamento importante, nós precisamos estar cheio do Espírito Santo de Deus. Porque uma das formas de estarmos alinhados com Deus é estarmos cheios do Espírito Santo. É estarmos repletos do Espírito Santo. Mas não é um repleto qualquer. É um repleto que transborda. Porque para estar alinhado com Deus, você precisa estar transbordando. E São José foi um homem repleto do Espírito Santo, isso eu não tenho dúvida. Porque quando o Evangelho de Mateus, ali no capítulo 1, afirma que ele era um homem justo, era um homem que não tinha o que se reprimir ou repreender. Não havia falha nele. Ele não tinha atos falhos, ele não tinha pensamentos desordenados, pensamentos falhos, mas ele era um homem totalmente perfeito. Ele é um homem perfeito.
Nós podemos dizer assim, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, e a palavra de Deus afirma, ele era justo, não havia o que repreender em José. Não se encontrava um ato de injustiça na vida de José, um ato de crueldade, um ato de infâmia, de difamação, um ato de desprezo, mas era o homem perfeito. E um modelo para todos nós. Então, para ele ser um homem perfeito, era um homem cheio da graça de Deus e repleto do Espírito Santo de Deus. Por isso que São José andou como Deus quer. Por isso que ele andou como Deus quer. Se nós andarmos alinhados com Deus, nada poderá nos abater. Nada poderá nos abater. As dificuldades não vão nos abater. As tribulações não vão nos fazer desanimar, porque nós estamos alinhados com Deus. Veja, São José esteve alinhado com Deus, mas ele não foi privado de tribulações. Você acha que ir para o Egito foi fácil? Claro que não. Aquilo foi tribulação para ele. Mas ele precisava ser uma rocha segura, para dar segurança à Virgem Maria, para dar proteção ao menino Jesus. Mas Deus não privou-lhe das tribulações, dos sofrimentos. Mas ele, como era um homem cheio de Deus, soube passar por estes momentos e cumprir aquilo que Deus queria. Então, se eu e você, nós estivermos alinhados com Deus, como São José esteve, nada poderá nos abater. Nada poderá nos abater. Numa palestra do Padre Jonas Abib, essa palestra é antiga do Padre Jonas, hein? É lá dos anos 97, 98. O nome da palestra se chama Renovados como José. O Padre Jonas, ele fala nessa palestra assim, ele diz, olha, você tem que ser como São José, esposo de Maria, andar cheio do Espírito Santo. E quando o Padre Jonas falava cheio, ele falava que era cheio, né? Não era aquele cheio que falta 2 dedos de água no copo, ou aquele cheio como tem esse copo aqui, ó, faltando alguns dedos de água para encher. Não, o Padre Jonas falava cheio, era cheio de transbordar. Era aquela água que vinha no copo e que transbordava. Vou mostrar como que o Padre Jonas gostava de falar. Desculpa aí o pessoal da produção, mas o transbordar, o cheio que o Padre Jonas falava era isso aqui, ó, transbordando. Então nós precisamos estar assim, cheios do Espírito Santo. Você tem que ser como São José, esposo de Maria, andar cheio do Espírito Santo. Fala quem está do seu lado. Você tem que ser como São José. Fala para a pessoa, seja ele homem ou mulher que está aí do seu lado, você tem que ser como São José, esposo de Maria, cheio do Espírito Santo. Gente, se nós não formos cheios do Espírito Santo, nós não andaremos alinhados como São José. Nós não andaremos alinhados como São José. Gente, alinhamento não é fácil. Vocês acham que é fácil andar alinhado? Não é. Andar alinhado não é fácil nos tempos de hoje. O que você encontra de dificuldade? Se você não busca, chega até você, ou não chega? Chega até você. E outra, está em mim e em você a mancha do pecado original. Mesmo que eu e você não procuramos, mas existe a concupiscência dos olhos, a concupiscência do sentido, a concupiscência da carne. Tudo isso está em nós não somos máquina. Nós somos pessoas, por isso que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para ter a nossa vontade domada pela vontade de Deus. É só assim que nós vamos andar alinhados como São José. Porque se você não busca, tem a concupiscência, mas não basta só você não buscar. Porque mesmo que você não busque, as coisas chegam para você. Alguém te manda, alguém te mostra, o celular te apresenta. E você acaba muitas vezes na fraqueza de vontade cedendo.
Por isso que nós precisamos do Espírito Santo, porque Ele é o único capaz de fortalecer a nossa força de vontade e nos fazer ser de Deus e resistir, mesmo que ao sangue, a todo pecado e a toda tribulação. Não é este o exemplo que os mártires nos dão? É o exemplo que eles nos dão. Por que eles foram martirizados? Porque não cederam ao pecado da idolatria, ou seja, outro qual for, eles não cederam. Por isso que eles deram a vida. Então, quando Paulo fala que nós ainda não resistimos até o sangue na luta contra o pecado, São Paulo vai dizer, olha, se preciso for, resistam até o martírio contra o pecado. Não cedam. O pecado pode ser saboroso, mas o prêmio dele é a perdição eterna. O prêmio dele é a perdição eterna. E a única coisa que nos priva do céu é o pecado. Por isso que nós precisamos estar repletos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai nos fazer resistir ao pecado. Se você está fraco, amanhã você vai estar forte, depois de amanhã você vai estar mais forte. E assim por diante, por isso que você não pode desistir. Porque um copo de água, ele não se enche de uma vez. Ele vai se enchendo aos poucos. Não é assim quando você vai pegar um copo de água no filtro ou na geladeira, você não enche ele todo de uma vez. Vai ao pouquinho, você vai virando ali e vai enchendo. É assim a nossa vida no dia a dia. Para estarmos alinhados como São José, nós precisamos estar cheios e repletos do Espírito Santo. Por isso eu quero convidar você a ficar de pé para nós rezarmos. Eu não gosto só de falar, mas eu gosto de rezar. Porque a palavra ela pode ser bonita, ela pode te encantar, ela pode te fazer ali sentir um momento de emoção, mas na oração nós precisamos tocar o céu. Nós precisamos rezar e permitir que o céu se abra e que Deus olhe a nossa situação. E que Deus olhe e derrame do alto céu uma água nova, uma água pura, uma água cristalina. Para que Deus cesse toda a confusão no nosso meio. Então ergue as suas mãos, ergue os seus braços como alguém que depende do alto. E vai dizendo, Senhor, faz-me como São José. Vai dizendo, Senhor, faz-me alinhado como São José. Eu quero caminhar, Senhor, guiado pelo céu. Eu quero caminhar, Senhor, além daquilo que eu vejo, que eu sinto e que eu percebo. Eu quero ser dirigido por Ti, Senhor, ser conduzido. Como eu desejo, Senhor, ser como São José. Como eu desejo, Senhor, ter bons pensamentos, ter palavras boas, Senhor, ter um bom olhar. Como eu desejo, Senhor, Te amar, como Te amou São José. Como eu desejo ser diferente. Como eu desejo, Senhor, ser um homem novo. Você, mulher, vai falando que você deseja ser uma mulher nova, que você deseja estar alinhada com Deus. Senhor, nós queremos estar alinhados contigo, Senhor. Nós não queremos viver mais em confusão. Essa confusão de pensamento, Senhor, essa confusão de desejos, essa teimosia, Senhor, em permanecer no erro que habita em nós. Nós hoje estamos pedindo, Senhor, vem pôr um fim em toda desordem na nossa vida. Pede para que Deus agora coloque um fim na desordem da tua vida. Vai dizendo, Senhor, ordena a minha vida. Ordena o meu interior, Senhor. Ordena o meu coração. Ordena os sentidos. Vai apresentando para Deus que sentidos, que sentimentos habitam no teu coração. Se é de raiva, se é desejo de morte do seu irmão, vai dizendo, olha, Senhor, eu tenho desejado o mal para aquela pessoa, eu tenho invejado, mas eu não quero sentir isso. Eu não quero mais desejar. Está na hora de você agora ser sincero e desejar profundamente estar alinhado como São José. Senhor, nós queremos andar conforme a Tua vontade, Senhor. Nós queremos estar alinhados e sermos cheios
do Teu Espírito. Derrama o Teu Espírito Santo, Senhor, para acabar com toda a secura do nosso coração, para acabar com esse deserto que existe dentro de nós, Senhor. Enche-nos com o Teu Espírito Santo. Batiza-nos nesta tarde com o Teu Espírito Santo, Senhor, para nos fazer criaturas novas, para nos fazer pessoas novas. Vai dizendo, Senhor, manda o Espírito Santo, uma força nova, Senhor. Sim, uma porção nova do Teu Espírito, uma porção redobrada, Senhor, para atingir os nossos pensamentos, o nosso coração. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, por todos esses meus irmãos que estão aqui nessa tarde e que vieram, Senhor, hoje para ouvir a Tua palavra, porque eles desejam ser como São José. Eles querem, Senhor, estar alinhados como São José. Vieram para ouvir falar desse Teu servo. E hoje, Senhor, eu te peço, derrama sobre todos eles uma porção nova do Teu Espírito Santo. Que aqueles que estão doentes, Senhor, sejam curados. Aqueles que estão cegos espiritualmente, passem a escutar. Aqueles que estão com a sua visão turva, agora seja retirado todo embaçamento, Senhor, da vida dessas pessoas. Aqueles, Senhor, que estão num tempo de aridez, que não veem a sua vida espiritual frutificar. Eu te peço, Senhor, agora, envia o Teu Espírito Santo, para que os frutos apareçam, Senhor, para que os sinais sejam perceptíveis na vida deste povo. Manda o Teu Espírito, Senhor, envia o Teu Espírito. Vamos cantar, desejando que o Espírito Santo venha sobre nós. Vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde falar em mim, falar em mim. Canta mais alto e ergue os seus braços. Espírito Santo, vinde orar, orar em mim. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma,
Vamos orar no Espírito, solta a sua voz. Xerele bandara la barala irele. Ora la bandara ketere bandara la. Vai orando no Espírito. Xerele bandara ketere bandara la. Erele bandara la irele. Ora la bandara ketere bandara la. Xerele bandara la. Ora, vai orando no Espírito. Deixa esse canto brotar do teu coração. Xerele bandara la bairele. Orele bandara la irele bandara. Erele bandara la bandara la. Orele bandara la. E vai orando, ora no Espírito, ore com força. Deixa o Espírito agora te inspirar. Este canto novo. Xerele bandara la irele. Nós te adoramos, Espírito Santo. Ora em nós. Xerele bandara ketere bandara la. Orele bandara la. Xerele, vem alinhando, Espírito Santo, a nossa vida, alinhando o nosso interior com o querer de Deus, Espírito Santo. Xerele bandara ketere bandara la. Orele bandara la irere. Xerele bandara ketere bandara la. Orele bandara la. Incendeia a minha alma. Vamos cantar forte isso, incendeia, Senhor, a nossa alma. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma, Senhor. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma. Incendeia